Bom, estamos com mais uma edição do nosso Arandu, o podcast da população, o podcast que tem como missão, Dilson, desmistificar alguns assuntos que porventura pareçam complexos, tentar simplificar o entendimento de questões que são relevantes, que são importantes para a população conhecer e orientar as suas decisões, orientar a sua postura e muitas vezes até mesmo estimular a população, né, a participar. Esse é um dos ganchos de hoje. Nós estamos aqui hoje com Dilson Paulo Alves, presidente do Conselho Municipal de Saúde, em mês de conferência municipal, então exatamente o mês em que é demandado, em que é aberta a possibilidade da participação da sociedade como um todo, né, na conferência, e depois tirando as instituições que comporão o Conselho, né? E o Dilson é uma figura já conhecida, nascida em Foz do Iguaçu, então tem toda uma história aqui, mas para falar do Dilson, nada melhor, ninguém melhor do que o próprio Dilson. Seja bem-vindo, Dilson. Bom dia a todos. Eu sou natural aqui de Foz do Iguaçu. Hoje eu moro no mesmo lugar, mesmo terreno que onde eu nasci, lá no Boici. Então eu tenho 74 anos, como já falei, 50 anos de serviços voluntários. Então eu comecei bem novo na parte de fazer um trabalho com a comunidade e tal. Mas eu tive uma grande oportunidade em 83, quando uma pessoa, um médico sanitarista, pediatra, veio na minha casa e falou: Dilson, você trabalha na Embraer, uma fábrica de aviões do governo, e onde você cair no mundo doente, a empresa vai buscar você e vai tratar da tua saúde, de você e da tua família. Então você é uma pessoa muito privilegiada. O teu conhecimento é dentro da fábrica, do portão para dentro. Dilson, fora da fábrica tem um mundo, tem uma cidade, tem bairros, tem pessoas com dificuldade, que não têm o privilégio que você tem. Então ele me convenceu a participar de um movimento nacional. Isso lá em São José dos Campos. Isso em São José dos Campos, São Paulo. A Embraer é lá. Né? Foi lá que nasceu o SUS, né? Foi a cidade embrião do SUS. Então ele me convidou para me participar desse grupo, para discutir nesse movimento, como mudar, criar um sistema novo, um novo modelo, porque até então no país morria 250 mil crianças até 1 ano de idade por desnutrição e por falta de atendimento à saúde. Então esse movimento queria mudar todas as coisas. E eu participei, e começou tudo na 8ª Conferência Nacional, foi uma das maiores conferências, eu participei. Depois da conferência, então, surgiu, o movimento cresceu a nível nacional. A 8ª Conferência Nacional foi em 86. 86. Ou seja, nós tínhamos já uma constituinte já trabalhando. Já trabalhando. Então, okay. E eu participei de todo esse processo, tive um privilégio. Daí, discutimos quantas e quantas vezes lá em Brasília sobre a questão de colocar na Constituição esse direito, né? Depois foi colocado saúde, direito de todos e dever do Estado. E na Constituição também tem a questão da sociedade participar na gestão pública. Está lá na Constituição. Que foi um ganho, foi uma Constituição cidadã, que a gente todo fala. Daí, em 89, nasceu o SUDES, Sistema Descentralizado de Saúde, que daí eu já entrei participando. A Embraer, onde eu trabalhava, me cedeu para a Secretaria de Saúde para eu poder fazer todo esse trabalho. E em 89, então, surgiu todo o esboço de como que seria a saúde no país, o que a gente desenhava, o que a gente queria, mas sempre envolvendo a sociedade. Sempre chamando a comunidade para discutir, por isso que tinha todo o segmento dentro desse grupo, sindicatos, associação de moradores, tudo que se imagina. E também os segmentos, os trabalhadores, por exemplo, né? Todos os órgãos de classe estavam lá dentro, né, junto. Então era um movimento nacional. Bom, em 90 saiu a Lei Orgânica da Saúde, 8.080, que falava sobre um sistema único de saúde, como que deveria ser, onde todas as pessoas tivessem acesso, desde o cidadão mais simples ao mais letrado, do mais pobre ao mais rico. Todos com o mesmo direito de atendimento.
E como que deveria ser a gestão dessa saúde? Como que deveria ser a competência de cada órgão da federação? Por exemplo, assim, o Ministério da Saúde, o Estado e o município. Como seria a competência deles? O que caberia a cada um deles? Qual é a função que eles iam exercer nesse sistema? Então, foi muito importante essa lei. Só que essa lei também falava sobre o financiamento, sobre a gente repassar para o serviço privado também os serviços que o sistema não tinha. De forma complementar. De forma complementar. Então, foi muito importante essa lei. Daí o Collor vetou a maioria dos artigos que falava sobre controle social, a participação da sociedade e também sobre o financiamento da saúde. Isso que eu queria pontuar, né, Dilson? Porque às vezes a população pensa que isso que nós temos, que nós estamos construindo, porque é todo um processo, acontece assim fácil. Não acontece fácil. Tem resistência e às vezes resistências importantes. Como você acabou de pontuar, o próprio presidente vetou. Né, pontos importantes. Tanto é que a Lei Orgânica da Saúde no Brasil não é só uma lei, não é só 80-80. Né? Eu acho que você vai falar agora que foi necessário uma outra lei depois. Então, como o Collor tirou inclusive a parte do financiamento, ele vetou. Como você vai criar um sistema de saúde, implantar, sem recurso, dinheiro, sem saber quem que vai financiar a saúde? O que compete ao Ministério da Saúde, Estado e município? O que cabe a cada um? Uhum. Daí, por pressão, e aí a gente teve que fazer uns acordos lá, porque daí ia ser extinto, por exemplo, a parte dos auditores do antigo INAMPS, né? Sim. Então, a gente aproveitou. Vamos deixar eles, mas em contrapartida, então, vamos ver a questão do financiamento e a questão da sociedade na gestão pública, a participação. E as várias formas. Então, saiu a Lei 8.142, no mesmo ano, quase que no mesmo mês. E, então, essa lei, ela ditava assim: para o Ministério da Saúde e para o Estado e o município receber recursos do governo federal, ele tinha que promover conferências a cada 4 anos, onde a sociedade ia apontar a saúde que ela queria, o que tinha, ou como melhorar a saúde. Tinha que ter, essa mesma lei falou o seguinte também, sobre criar conselhos de saúde em cada esfera de governo. E de forma paritária e tudo mais. Então, nessa lei também falava sobre fundo de saúde, criar um fundo onde todos os recursos deveriam entrar por esse fundo, uma conta única, onde vinha todos esses recursos, tanto do Estado da União, e também recursos próprios do município. Então, essa lei ela teve vários mecanismos de controle. Um deles também era a RAG, é um relatório anual de gestão, onde cada esfera de governo tem que apresentar ao Conselho para aprovação ou não, e na Câmara Municipal, só que na Câmara Municipal é só para apresentação, e ao Conselho Municipal de Saúde a aprovação. De tudo que foi executado no ano, toda a cirurgia, consulta, tudo que você imaginar na área da saúde que foi executado tinha que estar nesse relatório. As metas alcançadas, tudo aquilo que é necessário para que a população acompanhe. E também a questão financeira. Quanto que foi gasto em cada serviço, em cada área. Então, foi uma das grandes coisas, porque se não tivesse esse mecanismo, né, de controle, todo mundo fazia de conta que gastava, ou não gastava, ou botava só no papel e pronto. Não, hoje o Conselho aprova, e ele várias vezes já reprovou as contas, o relatório de gestão aqui em Foz. E no Brasil inteiro, então, um monte. Então, evita que o gestor, por exemplo, ele use recurso que é carimbado, recurso que vem para os programas, por exemplo, assim, AIDS, programa da mulher, vários tipos de programas de oncologia, gaste em outras áreas, né? A gente sempre fala assim que usar dinheiro da saúde para comprar cimento, comprar ferro, né? Então, por isso, o controle social, aí os conselhos de saúde, de forma de fiscalização, possa desempenhar. Então, deixa eu explorar uma coisa, Dilson. Você falou que o relatório é apresentado na Câmara
Municipal, que é o órgão de fiscalização ampla, né, da administração municipal, mas é apresentado para a Câmara como informativo, para que ela tome conhecimento, mas a aprovação ou não do relatório é feito pelo Conselho. Quando o Conselho desaprova o relatório, qual é a consequência disso? Então, a consequência é a seguinte: já houve várias vezes aqui em Foz que foi rejeitado. O Tribunal de Contas faz um grande levantamento, uma fiscalização. O Ministério da Saúde ele deixa de repassar alguns recursos, até que ou faz uma intervenção ou manda uma equipe, né, para fazer um levantamento de tudo que foi feito naquele município, né? Até esclarecer tudo. Até ou esclarecer. Corrigir, se tiver eventualmente algum desvio, corrigir ou esclarecer. E vai para o Tribunal de Contas, ou seja, as contas do município não são aprovadas. Porque o Tribunal de Contas aprova as contas do município. Então já houve casos de até ser penalizado o prefeito depois com processo e tudo mais. Então você não pode pegar recursos da saúde e usar indevidamente. Então, ele tem que ser da saúde e da saúde. Mas qual que é o certo? O certo seria mesmo isso, que chegasse no fim do mês ou no início do ano, todos os recursos da saúde deveriam passar pelo Fundo Municipal de Saúde, até os próprios que estão dentro dos programas e tudo mais da saúde. Então é super bacana quando a gente vê os detalhes que hoje nós temos como poder, a comunidade tem poder de decidir, né? Foi um grande ganho da sociedade a questão da participação da sociedade, não, da participação de todos, né? Eu falo de todos, porque o conselho ele é composto por 50% de usuário, 25% de trabalhadores, 12,5% de gestor e 12,5% de prestador de serviço, que seriam os hospitais, clínica conveniada. Então, o usuário a gente vai por exclusão, né? Os prestadores são as instituições, donos de hospitais, né? Os trabalhadores são os profissionais representados por seus órgãos de classe e a outra metade é de usuário, associações, né? A gente fez agora, né? Como temos conferência esse ano, a gente fez já a conferência da Ordem dos Advogados do Brasil, no segmento de usuários, para, né, tirar delegados para participar da conferência e, eventualmente, pleitear uma cadeira. Então, e assim as outras, né? Porque às vezes a gente fala participação da comunidade o cidadão não sabe exatamente qual é o caminho de participar. Então, nessa mesma lei, ela fala que tem que ter um plano de cargos de carreira específico para a área da saúde. Está lá na lei, uma lei. E depois na lei complementar 141 de 2012, ela também aponta a mesma coisa. Então, a estrutura da saúde ela tem que ser preparada, ela tem que ser organizada de forma a atender toda a população. E a gente sabe que hoje 80% da população depende do serviço público de saúde. Somente 20% tem condição de pagar uma consulta, um plano de saúde, cirurgias particular. 80% depende do serviço público. Mas como que você vai atender, como que você vai garantir saúde a 80% da população? Você tem que organizar, você tem que planejar a saúde, você tem que sentar com todos os pares e discutir a saúde. Não dá para ficar sozinho no gabinete, tem que sair para fora. E aí o Conselho de Saúde, vários outros conselhos têm esse papel, que a sociedade está dentro desse conselho. Então, Dilson, me desculpe interromper teu raciocínio, eu defendo aquela tese de que 100% da população usa o Sistema Único de Saúde, né? Eu entendo quando você fala 80% precisa de um atendimento numa unidade básica de saúde, de um acompanhamento de um médico, coisa e tal. Mas o Sistema Único de Saúde, né, ele é bem mais amplo. Então, o cidadão, quando vai no mercado e compra um pacote de bolacha, pode olhar que ali tem uma inscrição, que tem uma fiscalização. Quando começa uma campanha de vacinação, não é só, né, quem precisa do atendimento, quem tem um plano privado, quem paga o seu médico particular, vai lá e toma vacina no sistema público de saúde, que é o nosso SUS, né? Serviços de fiscalização mesmo, né,
mesmo do consultório privado, tem a famosa vigilância sanitária, que o pessoal tanto, né? A vigilância sanitária é Sistema Único de Saúde e fiscaliza absolutamente tudo. Então, de forma, de uma ou de outra, né? Então, mas na ponta, o que é a demanda maior, a demanda por um atendimento médico, coisa e tal, aí essa informação que você traz, que é em torno de 80% da população. 80%. Então, o SUS, ele é o melhor plano de saúde do mundo, porque vê nos outros países, Estados Unidos ou mesmo na Europa, ninguém garante, o governo não garante saúde da população, todo mundo tem que ser através de planos privados e tudo mais, né? Seguros, né, que eles chamam, seguro de saúde. E aqui não, nós temos um plano que, se você quiser fazer uma ponte safena, uma cirurgia de última geração, como é bem complexa, né? Você pode fazer pelo SUS. Poucos os planos que cobrem alguns serviços, né? De alta complexidade. Então, tudo cai no Sistema Único de Saúde. De forma complementar, é aquilo que eu falo que está garantido. Está lá garantido na lei que não tem outra forma. Você tem que trazer o privado junto e ele pode estar contribuindo, ele ganha por esse trabalho e tal. Então, você trouxe uma coisa importante também, que eu acho que explorar. Os planos de saúde, eles têm uma cobertura. Eles não te atendem integralmente como o Sistema Único de Saúde. Então, eu estive 7 anos, né, também no Conselho da Fundação Itaguapi. Só para falar dessa unidade hospitalar aqui, nós temos lá a oncologia, né, nós temos a nefroclínica, para pegar 2 serviços, né? Então, quem precisa de uma hemodiálise, eu não conheço em Foz do Iguaçu nenhum plano que cubra. Se você precisar de um serviço de oncologia, se você tem um câncer, um negócio que é de alta complexidade e também de alto custo, e a gente volta na questão da importância do financiamento, é só pelo Sistema Único de Saúde. Não importa se você tem plano, é o Sistema Único de Saúde que é a tua última retaguarda. Então, o plano de saúde, ele... Às vezes chega alguma coisa para nós lá no Comus sobre, por exemplo, o plano interna pelo plano, 5 dias depois ele passa para o SUS, porque o SUS, na alta complexidade e tudo mais, ele que atende esses pacientes porque o plano não tem. Então, esses tempos eu fui numa conferência onde um médico sanitarista estava colocando que o SUS ele não pode melhorar e nem pode piorar. Ele está sempre em construção, mas se ele piorar, todo mundo vai para os planos e os planos não aguentam, porque ele não pode garantir tudo. Se ele piorar, né? Se ele piorar, ele vai para os planos. Se ele melhorar, ele quebra os planos, porque daí todo mundo fica só. Então, ele está sempre em construção, mas é exatamente a população, ou todas as pessoas, todos os órgãos juntos, é que mantenham o SUS de pé. E a gente tem o entendimento que o serviço privado ele tem uma grande importância na saúde, né? Ele contribui através dos convênios e tudo mais. Então, é um aliado, é um parceiro da saúde. Mas o SUS, ele tem altos e baixos. E a gente tem que aproveitar, tá sempre junto, levantando o SUS, né? Porque toda vez que você senta o cacete no SUS, que eu não presto, papapá, você tá... A medicina de grupo ou o privado tá dando risada. Eles gostam disso, que a gente fica brigando entre nós mesmo, né? Então, o Conselho Municipal de Saúde tem feito um papel muito importante na nossa cidade, na fiscalização, apontando estratégias, né, de ações para a saúde aqui em Foz. Nós não somos inimigos de ninguém, somos parceiros, né? Eu acho que tem que olhar o controle social como um parceiro, não pode ser como um inimigo, né? Então, se está lá na lei que a gente nós somos deliberativos, né? Deliberamos sobre as ações de saúde e serviço de saúde, né? Nós apontamos estratégias, né, para a saúde e tal. Então, e outra, o Conselho aqui em Foz do Comus tem 40 entidades que compõem. Olha, é bastante gente, né? Dessas 40, a metade, 20 é usuário. 10 é trabalhador. 5 gestores, 5 prestadores. Então, é de uma forma paritária. Tudo que é feito lá no Conselho é de forma paritária, onde a população usuária é a maioria.
Exatamente, foi criado isso daí para dar oportunidade para as entidades, para que os populares estejam presentes em todas as discussões, né? Então, agora, esse ano, não sei se você vai falar no negócio da conferência, se eu já emendo. Já provoquei, já. Vamos entrar na conferência. Então, agora, esse ano, nós vamos realizar a nossa 14ª conferência, né? Dia 24 e 25 de março. Vai ser uma grande conferência e eu estou achando que vai ser muito boa, porque nós não estamos fazendo uma mega conferência como a gente fazia, de 1.000 delegados, 1.200. Estamos fazendo com 600 delegados. E mais 120 entre observadores e convidados. Então vai ser 720 pessoas lá. Só que a gente quer que esse ano a conferência seja a conferência da comunidade, a conferência de todos, mas a preferência é uma grande discussão com a comunidade usuária, né? A gente teve uma pandemia, e esses 2 anos aí deu uma freada, mais ou menos, lá no bairro, né? E a população também deixou de participar. Então a gente quer que todo mundo traga seus anseios, suas dificuldades e tudo mais, e que nós possamos encontrar soluções possíveis para melhorar a saúde. E também trazer propostas que possam ser implementadas, possam ser executadas. Não adianta, porque todo mundo quer um posto de saúde do lado da sua casa, ou em cada bairro uma UPA, né? E a gente sabe como é que é a legislação, a gente sabe como é que é o planejamento, como é que se trabalha essa questão dessa construção. O limite do financiamento. O limite do financiamento e tudo. Então, a saúde, ela é bem complexa e nós só passamos a entender a saúde quando a gente conhece ela de perto, a gente vê. E a conferência vai dar para a gente ver ela, como é que ela funciona, como é que é todo essa estrutura da saúde, né? Lá na conferência você vai estar do lado do médico, do lado do promotor, do lado do dentista, de todos os profissionais. Todo mundo lá é igual. Todo mundo é igual como delegado da conferência. Cada crachá vale um voto. E vai dar para você conversar com o médico do teu lado. Doutor, como é que é assim, papai? Como é que é o fluxo? Como é que é essa dificuldade das consultas e tal? E assim com outros, o dentista, enfermeiros e tal. Então vai ser uma grande conferência que a gente quer, onde as discussões sejam grandes, fortes, né? E a gente possa trazer propostas boas. E eu acho que essa parceria na execução da conferência, né, com todo o segmento da sociedade, a Secretaria está investindo também nessa conferência, devido a esses últimos 3 anos, né, e que esse ano a gente possa discutir com a sociedade de uma forma mais ampla, né? Saber o que ela quer, o que ela precisa e também o que a gente tem, né? E tudo mais. Discutir todas as deficiências e ineficiências que nós temos na rede. E junto com a sociedade, que isso é muito bom. Junto com o trabalhador, com o prestador, e o gestor vai poder fazer o contraponto. Falar, gente, é assim que funciona, tal. E de uma forma bem simples para que cada cidadão entenda. Não adianta fazer uma fala técnica lá e o cidadão comum, aquele que usa o sistema, não entende nada, né? A parte técnica. É necessária a parte técnica, mas a gente tem que arrumar uma forma de conversar com a sociedade de uma forma que eles entendam cada detalhe. E até para ele valorizar a saúde. Esse é o objetivo do Arandu também, viu, Dilson? Como eu disse no início, é exatamente isso, né? A gente pegar esses assuntos que aparentemente são complexos e desmistificar, né? Fazer esse bate-papo assim, para que a população entenda. E aí eu quero pegar um gancho, né? O pessoal vai achar que eu sou muito intrometido, mas eu e o Dilson, a gente tem uma parceria de trabalho também, já desde o milênio passado, inclusive em organizações e conferências, né, Dilson? Eu acho importante ressaltar o que você coloca do papel da comunidade na conferência, de fazer uma avaliação do serviço e apontar, né, quando você fala trazer propostas, ela está apontando para o serviço que ela deseja, né? E aí, obviamente, dentro de toda uma articulação com os prestadores, com quem vai financiar, né? Quando você fala o gestor vai dizer, ok, o gestor é que no final tem a caneta e que tem a responsabilidade de dizer, olha, a gente pode avançar até aqui ou até ali, né? Ou dentro, como você falou, a gente já ouve tantas vezes, né? Antigamente era muita demanda por unidade básica de saúde.
E, na verdade, as unidades básicas hoje, o conceito hoje, seria para referenciar as equipes de saúde da família, que é aquele grupo de profissionais que vai acompanhar a tua família, que vai acompanhar o teu modo de vida, que vai te orientar para que você não fique doente. Ou seja, lembrar que saúde é ausência de doença, não é tratamento de doença. Tanto é que a lei, aliás, a Constituição fala, né, em promoção, proteção e prevenção. Aí depois de tudo isso falhar, é que você vem no atendimento, né? Então, a rede básica, no caso aí, a unidade básica de saúde, é a porta de entrada do sistema. Então, é como se fosse a nossa casa. A gente quer que a unidade básica seja a porta de entrada, mas uma sala bonita, com todas as coisas do bem-estar do cidadão. Então, a tua casa, por exemplo, a sala é o melhor lugar que você tem na tua casa, né? Mais bonitinho e tudo mais. Daí vai adentrando dentro da casa, você vai vendo outros cômodos. Hoje, o que a gente quer é que a atenção básica ela seja, de fato, a porta de entrada, mas que atenda plenamente a população, né? Usuária. E a gente acha o seguinte, que o sistema, como ele é muito complexo e às vezes até é difícil de entender, o Conselho Municipal de Saúde tem sempre apontado que o aumento do orçamento da atenção básica. Teve um ano que a gente fez uma proposta para a Secretaria, o Comus aprovou, uma proposta que fosse aumentado em 4 anos em 50% o orçamento da atenção básica. Né? Saiu até num relatório de gestão, foi aprovado, e uma das ressalvas que a gente colocou e que foi aceito, tudo mais. Então, por quê? Porque senão a especialidade, o serviço de urgência e emergência leva todo o dinheiro, e a atenção básica, que é a porta de entrada, ela acaba ficando sem condições, né? Também, Joel, nos últimos anos, a gente viu que aquela consulta vazia que tinha na década de 70, onde o médico, naqueles ambulatórios do INPS, eles atendiam um monte de gente, então o médico não chamava nem pelo nome, e ele gritava, número 80, e a pessoa entrava naquela sala correndo, e ele já saía já com 2 papéis na mão, um é exame, outro é medicamentos, mas naquela época ninguém garantia o medicamento e não o exame, não tinha plano, não tinha nada, todo mundo tinha que se virar, as santas casas, os serviços filantrópicos, que garantiu alguma coisa. Só que daí, quando chegou mais para frente, no final dos anos 90, a gente começou a trabalhar essa questão das consultas, né? Melhorar as consultas para que a consulta resolva, possa achar um diagnóstico ali. Só que é o seguinte, com o tempo, houve então as nossas necessidades básicas, né? Que é o atendimento normal, papapá e tal. Daí foi acrescida uma necessidade chamada desperta. Necessidade desperta pela mídia. A mídia nos dita o que a gente tem que consumir. Desde o iogurte, tudo. Ó, esse aqui é um produto de primeira linha. Esse daqui é um antibiótico que foi aprovado nos Estados Unidos, de última geração. Esse exame aqui, ó, tem um aparelho que é muito bom, que vai fazer um exame que você vai ficar curado. Então, a mídia aponta. Daí passa no Fantástico à noite, no dia seguinte o cidadão está lá no postinho. Você tem aquele medicamento que passou ontem no Fantástico, né? A gente mesmo chega no médico e fala, doutor, eu estou com uma dorzinha aqui na barriga, não seria bom fazer uma endoscopia digestiva ou fazer um ultrassom? Doutor, a minha vizinha toma um medicamento que é um espetáculo. Daria para você pedir para mim esse medicamento? Então, essa cultura do consumo, nós vamos discutir lá na conferência. É um dos pontos para discutir. Porque não tem dinheiro que chegue, né? Quando você entra numa cultura onde você quer consumir tudo, você vai em qualquer farmácia. E hoje, Joel, nós temos uma farmácia para cada 600 habitantes aqui em Foz. Olha. É muito, hein? Então, se lá na Europa é uma farmácia para cada 3.000 habitantes, 4.000, será que nós somos os mais inteligentes, né? Que temos um monte de farmácia, uma em cada esquina, e aquelas redes de farmácia que vai numa esquina, compra uma esquina milionária e constrói uma farmácia, né?
Então, nessa conferência, a gente vai discutir muito essa questão da consulta de farmácia. Não é só entregar o medicamento para o usuário, é conversar com ele, ver sobre a questão do medicamento, como tomar e tudo mais. Então, a gente quer ampliar. Essa conferência vai ser... Então, a gente tem o CRF que está vindo junto com a gente, tem vários profissionais da área da saúde que vai estar junto com a gente para a gente mobilizar essa questão de uma grande discussão sobre o consumo, né? Esse consumo desenfreado, né? Que a gente fala. CRF é o Conselho Regional de Farmácia, né? É que a população, às vezes, a gente é acostumado com as letrinhas. Então, os farmacêuticos, eu fui fazer uma pré-conferência lá na faculdade, né, de farmácia, juntaram várias áreas da saúde, e foi uma grande discussão sobre essa questão da consulta de farmácia, de um atendimento mais humanizado dentro da farmácia. E a gente sabe que isso acontece na rede pública, mas no privado não acontece. Ele simplesmente entrega a tua receita, ele dá e coloca na caixinha de tomar de cada em tantas horas, e pronto. Não tem nada, não tem uma... Sabe? Alguma coisa que você possa conversar com o cidadão, falar, olha, o que você tem, como é que é isso? Tal, né? E as farmácias que têm esse tipo de conversa são as que estão mais lotadas, porque o povo quer conversar, quer ser entendido. Ele quer que alguém olhe, pô, a tua dor é essa, mas olha isso. Então, mudar um pouco essa questão, né? E a conferência vai dar para nós essa oportunidade. Então, nós vamos ter lá 300 usuários na conferência, 150 trabalhadores, 75 gestores e 75 prestadores de serviço. Então, é uma boa quantidade de gente, mais observadores e convidados. Nós vamos ter também, Joel, vários grupos de trabalho na conferência. Então, a gente vai ter lá algumas salas onde a gente vai discutir o financiamento da saúde, a judicialização, que hoje está tendo muita judicialização, né, da saúde. O financiamento vai ser discutido junto com a judicialização. Exatamente. Porque é uma e o controle social. Enorme, né? Então, o fortalecimento da atenção primária, que é a atenção básica, lá no posto de saúde, que a gente quer que fortaleça, que cresça bastante. Política de acesso à saúde mental, rede de saúde dos trabalhadores, são vários temas que vai ter lá, né? Fortalecimento das políticas de vigilância sanitária. A gente quer que a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica cresçam bastante, que hoje elas são grandes aqui em Foz. A gente viu na pandemia que a vigilância ela teve um grande papel na pandemia aqui em Foz, e no Brasil inteiro. Mas aqui em Foz foi uma coisa... Eu vejo... Eu também sou do Conselho do Idoso. E quando começou a vacinação, daí colocaram lá acima de 90 anos, para nossa surpresa, um monte de cidadão, de idosos acima de 90, depois acima de 85, e começou. Então, aqui em Foz tem 33 mil idosos. E todos eles foram vacinados. Foi o que mais deu exemplo de vacinação, foi o idoso, né? Então, a gente acha que tem que ter políticas agora. Com 33 mil idosos, nós temos que cuidar dos idosos. Tem que ter uma política de saúde voltada para o idoso também, né? Então, é super importante toda essa discussão numa conferência, né? Também vamos discutir a assistência especializada, né? Hospitalar, UPAs e também SAMU e tudo mais. E a gestão logística e inovação tecnológica. Não dá para fugir disso daí, né? Tem que ter uma discussão nessa área. Então, são várias formas de discussão na conferência que vai fazer com que o cidadão simples, o mais simples, ele possa acessar, ter conhecimento sobre aquilo que vai ser discutido. Nós vamos fazer um caderno da conferência falando sobre cada espaço dentro de sala, cada fala. O que vai ser, qual que vai ser discutido, como o cidadão comum ele vai entender. Uma vez eu estava numa conferência nacional, na 9ª Conferência Nacional, eu fiz parte da mesa da conferência, e tinha uma senhora que ela entrou na fila para falar no microfone, né? Daí ela estava ali, até deram, e ela bem velhinha, senhora bem idosa, e ela até deram lugar à frente para ela, foram gentis e tal, ela foi na frente. E ela falou assim, Joel, olha gente, eu estou muito arrependida por não ter começado a brigar, a lutar antes.
ao entender tantas conferências, tantas discussões no meu bairro, lá no postinho sobre saúde, eu não ia. Agora eu estou velha, estou muito doente. Eu estou arrependida de não ter começado a discutir saúde. E ajudado a construir. E ajudado a construir. Então, isso serviu de lição para todos nós, que todos nós temos... a gente vê muito, Joel, a pessoa vai lá no balcão da unidade, bate no balcão, xinga todos os servidores porque está faltando uma consulta. E a hora que você chama ele para uma discussão, ali na unidade sobre... chama a população para uma discussão, para melhoria, apontar algumas coisas, e até para esclarecimento da sociedade, ninguém aparece. Esse cidadão não aparece. Então a gente quer que a partir da conferência a gente possa trazer de volta a população para discutir. Então vai ser uma grande discussão nessa conferência. Então a participação popular vai ser a alta discussão da conferência. Então a gente quer mudar um pouco, trazer a população e que ela possa apontar a saúde que ela quer, a saúde, e também discutir a saúde que ela tem, né? Nós temos hoje isso, o que seria melhor? Então tem aquela participação que você só aponta o dedo no erro, nas coisas. Tem aquela participação onde você levanta a mão e só pede as coisas para você. E tem aquela participação onde você coloca o dedo na cabeça, você pensa junto, de forma coletiva. Né? Pensar de forma coletiva. Então essa participação do dedo na cabeça, que você possa pensar conjuntamente, né? Com outras pessoas, outros entendimentos e tal. Eu acho que teve uma época aqui em Foz que foi mais ou menos assim. E daí ela deu uma caída e agora a gente está tentando levantar de novo. Levantar a população. Eu acho que a gente não tem outra saída a não ser conversar com todo mundo. E assim, buscar soluções conjuntas, né? Que a gente possa, conjuntamente com a sociedade e com a comunidade, discutir coisas que normalmente a gente não discute, né? O Comus, através dos conselhos locais de saúde, ele já está fazendo essa discussão. Nós criamos vários conselhos locais nas unidades. Temos também conselhos distritais, né? E agora a gente está pensando em várias outras formas de participação da sociedade, tudo ligado ao conselho. Vamos promover ações descentralizadas do conselho nos bairros, na comunidade, para discutir. Então vai ser muito bom, fóruns e seminários, trazer pessoas de grande saber da saúde para poder ir lá no bairro, junto com a gente, para discutir. Importante, Edilson, você pontuar a importância da participação da comunidade, né? E aí, como advogado e ex-conselheiro, ex-presidente do conselho, no milênio passado, né, ex-presidente de conferência, eu gostaria de resgatar só o conceito, e eu sempre me apego, né? Porque você precisa ter um norte quando você se propõe a fazer alguma coisa. Em prol do que eu estou trabalhando, né? E o SUS, a gente tinha aquela história lá da cadeirinha do gaúcho, né? Aquele banquinho que o gaúcho usa para tomar chimarrão de 3 perninhas, né? E o SUS, para dar certo, para se sustentar, ele tem 3 perninhas, né? Precisa ser construído na lógica do atendimento integral ao cidadão, à cidadã, né? Ou seja, não dá para dizer assim, vou atender até aqui. Não. Não, é integral. Na integralidade. Inclusive, para isso, interagindo com outras políticas públicas, né? Alimentação, aí entra o pessoal da ciência social, de moradia, de lazer, ou seja, né, resgatando o conceito de saúde, né, que é o estado de completo bem-estar, né, biopsicossocial, ou seja, então a gente é complexo, né, e a saúde tem que considerar toda essa dimensão do ser humano. O outro pezinho do banquinho do gaúcho é a descentralização. Ou seja, a gestão sendo feita e as decisões sendo tomadas o mais próximo possível de onde vai ser executada. Então, quando você fala que nós temos o nível federal, estadual e municipal, nós vivemos no município. É aqui que a gente tem que discutir e é aqui que o serviço é entregue, né? Vamos colocar assim. E a terceira perninha, para que o ser seja visto na integralidade
e para que a decisão seja tomada na ponta e dê resposta efetiva, precisa, a Constituição traz isso, da participação da comunidade, né? E essa participação, conforme você já apontou atrás, ela foi regulamentada e se dá pela conferência e depois, né? E a conferência na perspectiva de avaliar o serviço e apontar o que nós queremos construir, né? Construir imediatamente, construir mais para frente, ou seja... E o conselho que vai acompanhar, né, a execução desses apontamentos feitos pela sociedade. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra questão. Quando o conselho tem caráter deliberativo e a conferência também tem caráter deliberativo e tira os apontamentos na conferência, que vai servir de base para a elaboração do Plano Municipal de Saúde, que depois a execução é acompanhada pelo Conselho. E esse plano, ele determina a ação do gestor, né? O gestor não pode fazer nada que não esteja previsto, a não ser num caso excepcional de alguma calamidade, alguma coisa. Mas dentro da normalidade, a gestão dele tem que ser pautada pelo plano que deriva das diretrizes tiradas na conferência. A gente acaba fazendo a gestão junto, né? Então, o cidadão, quando participa de uma conferência, quando a sua instituição participa do conselho, a gente, mais do que controle social, a gente está fazendo a gestão junto. E isso traz uma responsabilidade, porque se você não está gostando do que você está vendo, ou você definiu mal as diretrizes, o que você gostaria de ter, ou você não definiu, ou seja, não participou. A senhora lá, né, arrependida de não ter participado, tem o espaço de decidir, de fazer, de tomar decisão, né, e você não vai. Depois, talvez você não goste do que os outros decidiram por você. É a questão da democracia, né? Então, é super importante. Por isso que a gente está querendo ampliar bem essa participação da sociedade nessa construção do SUS, né? Ou a melhoria do serviço de saúde. Então, uma das coisas que a gente quer discutir também sobre os impactos que tem de outras áreas na saúde. Por exemplo, meio ambiente. Qual o impacto do meio ambiente na saúde? A questão do lixo, a questão de outras, várias coisas, né? Discutir com o FOSTrans sobre a questão dos acidentes. A maioria de quem vai lá para o hospital são acidentes de carro, de motos e tudo mais, e que trazem sequelas grandes para as pessoas. Então, é pensar a cidade, pensar em todos os outros segmentos que são interligados com a saúde, né? E eu acho que a conferência ela vai dar essa oportunidade para a gente discutir. Então, o Conselho agora, ele tem o Comus está com uma nova linha já para esse ano, é trabalhar com outras secretarias, é discutir mesmo, discutir. Né? Quando eu falo do meio ambiente ou outras secretarias, trabalhar junto a educação, trabalhar junto com a sociedade, né? E eu acho que quem ganha são todas as pessoas, né? Só para ter uma ideia, nós já fizemos mais de 50 pré-conferências aqui para essa conferência. Então, a pré-conferência onde a gente vai conversar com a população, tira delegados, né, que vai participar da conferência, mas não é só a população usuária, embora todos nós somos usuários, né, os prestadores, os gestores, trabalhadores, né. Então, essas pré-conferências que estão acontecendo, ontem terminou, foi o último dia ontem, né, então a gente achou muito bom a discussão com a comunidade. A gente viu que eles estão querendo discutir. Eles estão querendo discutir saúde mesmo. E algumas pré-conferências foi até mais brava, como diz assim, mais discutida, né, do que a gente imaginava. Significa que a população quer ser ouvida, né, que ela quer apresentar propostas. Como você já falou, todas as propostas da conferência vão servir de subsídio para a elaboração do Plano Municipal de Saúde, né, nós solicitamos da Secretaria agora também que ela aponte para nós da última conferência, daquelas 300 propostas, o que foi executado, né, nesses 4 anos, que foi executado e tudo mais. Das últimas... da RAG,
que a gente fez, todas as ressalvas que foi colocado na RAG, na hora da aprovação, a gente sempre apontou, olha, você tem que atingir tais metas, ou tais assuntos tem que ser levado para a população. O que foi feito? Para que quando a gente for agora na conferência, a gente saiba, ó gente, da última conferência das 300 propostas, tantas foram executadas, tantas estão em andamento, ou algumas de competência do Estado, da União, mas a gente encaminhou. A gente quer uma satisfação. E eu acho que vai acontecer, fiquei feliz que eles já estão buscando essas informações, estão correndo atrás, estão ligando no Comus, algumas coisas a gente até tem ajudado. Então, essa parceria tem que acontecer, mas nós temos que entender temos que entender do nosso olhar como usuário também, né? Mas a gente sabe que nós também temos responsabilidade, né? Cada um de nós não é só direitos, né? Nós também temos responsabilidade. Então, eu gostaria que essas conversas nos bairros ou nas entidades, elas possam ter um volume maior, né? E o Comus vai fazer esse papel esse ano agora. A gente já traçou um plano. A gente quer que as novas entidades que vão compor o Conselho agora tenham esse pensamento, né? Que a gente tem que... É uma linha, é um plano de ação que independe de quem vai estar no Conselho ano que vem, mas é uma linha que nós vamos ter que seguir. E, né? Perfeito. Eu quero só fazer um parênteses aqui, Dilson, que você falou da questão do trânsito. Desde que eu participava no Conselho, lá no milênio passado, não vamos falar em anos, né? Desde o milênio passado, as principais causas de morte sempre foram as causas externas, assim chamadas, né? Sempre estava ali primeiro, segundo, mas sempre está no topo a questão das causas externas, onde entra, né, os acidentes de trânsito. Eu participo como voluntário do PVT, que é o Programa Vida no Trânsito, que é um programa criado na perspectiva da saúde, né? Ele foi patrocinado inicialmente, né, pelo Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, e Foz do Iguaçu tem um grupo muito bom, muito atuante. Inclusive a coordenação agora, no final no último semestre era da saúde, ele tem uma coordenação que muda a cada 6 meses, participa o Fostrans, participa a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, e eu participo como voluntário, até porque quando eu estava na coordenação do grupo Itaipu Saúde é que foi criado esse programa, então a gente deu um apoio lá no início e continua, né? Os índices de Foz do Iguaçu realmente são alarmantes. Esse ano, inclusive, 2023, o PVT vai trabalhar, tem um foco na questão, né, dos acidentes automobilísticos de uma forma geral, mas com motociclista, né, especificamente. E a gente que anda pela cidade, aí remetendo à questão da responsabilidade, e eu sou motociclista, né, e por isso também tenho um interesse grande nessas questões e participo disso. O que a gente vê, Dilson, do pessoal fazendo com motocicleta, né, de como... E Foz do Iguaçu ainda tem uma característica ultra, que é uma cidade de fronteira, então nós temos motociclistas, né, não só os nossos da cidade, mas o pessoal que vem do Paraguai, que vem da Argentina, não que sejam melhores ou piores, mas aumenta o volume, né? Combinado com isso, nós temos um sistema viário meio truncado, né, historicamente, que acaba criando fluxo muito intenso em alguns corredores, né? Com a novidade, já não tão novidade, mas um fato novo de alguns anos para cá, que são as motoentregas, né? A pandemia aumentou bastante isso, né? As demandas pelos deliveries, né? As entregas. Então, por conta da pandemia, o pessoal não ia mais no restaurante, pedia comida em casa. Isso, né, se por um lado criou uma oportunidade de trabalho e de renda, né, por outro aumentou exatamente o número de motocicletas e o pessoal correndo desesperadamente para fazer mais entregas, para aumentar o seu rendimento, sem muita orientação, né, um segmento profissional que se criou sem
regulamentação, sem cuidado, sem um preparo, sem uma orientação, e isso redunda tudo ali, né, no Hospital Municipal, que é a nossa referência para trauma, né? Então, só para a população entender, né, a complexidade da coisa. E aí eu volto para a questão da responsabilidade individual. Quem que é o responsável pela saúde? Aí o cara vai falar que é o prefeito, que é o secretário. Não, moço. E não moça também, né? A responsabilidade pela saúde é nossa, individual. Quem cuida da minha saúde sou eu. Então, quando eu cometo excessos, vou numa balada e bebo mais do que deveria, né? Eu estou comprometendo a minha saúde. Se ao sair da balada eu pegar um carro e for para casa, eu estou com uma roleta russa. Entende? Quem não está cuidando da sua saúde, quem não está cuidando da sua vida, sou eu, quando né, cometer atos desses que a gente sabe que são. Adoro uma gordura, porque eu sou um gauchão, não sei o quê, e a picanha tem que ser com 3 dedos de gordura. Perfeito. Quando o teu coração entupir, né, não é porque o secretário não te cuidou, é porque você não se cuidou. Terceira idade, né? Temos as academias, nós temos que deveriam funcionar, inclusive com acompanhamento. Quando eu ainda estava na Itaipu, a primeira academia da terceira idade, que foram pedir apoio lá para instalar, eu recebi 2 demandas. Uma da Secretaria de Esportes e uma da Secretaria da Saúde. Aí eu chamei os 2 secretários e perguntei, vocês conversaram? Não tinham conversado, né? Eu falei, academia ok, mas a minha proposta, inclusive as primeiras foram assim, a academia deve ser instalada do lado de uma unidade básica de saúde, né? Para que a população vá, faça suas atividades orientadas pela Secretaria de Esporte e acompanhada pela Secretaria de Saúde, né? Mas o cidadão que passou dos 60, tem que procurar, tem que saber que ficar com o umbigo encostado num boteco, de repente, não vai, tem que cuidar, porque daí vem o diabetes, aí vem a hipertensão, né? E se você não, preventivamente, não cuidar disso, depois não tem hospital que dê jeito em você, né? Então, assim, a responsabilidade primeiro é nossa, por cuidar da nossa saúde, a responsabilidade pela construção do Sistema Único de Saúde, eu sempre bato na tecla, construção, né? Se a gente pegar o que era isso aqui na década de 90 e o que nós temos hoje, mesmo em Foz do Iguaçu, com toda a deficiência, né, nós avançamos muito, Edilson. Nós avançamos muito. Com todos os percalços que nós tivemos por conta de gestões, mas até o gestor quem coloca lá somos nós, né? Até o gestor quem coloca lá somos nós. Não dá para a gente reclamar que esse ou aquele fez ou deixou de fazer. Nós é que escolhemos. Então a responsabilidade é sempre nossa. A questão que você falou do dedo, né? E eu já te ouvi falando isso. 1 dedo para lá, 3 para cá, né? Então, assim, vamos botar o dedo na consciência, vamos botar a mão na consciência e saber que a responsabilidade, por tudo, antes é nossa. Então, e cada vez que a gente vai implantar ou vai fazer uma alteração, criar um serviço novo, a gente tem que ter o sentido comum, a gente tem que ter bom senso, o que muitas vezes não tem, né? Cada um com seu ego, quem vai montar aquele programa, não, esse é meu, esse projeto é meu, eu não aceito ideias de outro. Não é assim. Nós estamos numa sociedade que o momento exige uma participação de todos, que sejam coisas conjuntas, discutidas e implementadas em conjunto. Então, o sentido comum, o bom senso tem que estar presente em tudo. Eu vejo lá na saúde que precisa muito disso daí, sabe? Ó, vamos fazer um projeto, não é simplesmente colocar ou criar um serviço, simplesmente. Não, tem que discutir, tem que trazer, ver, olha, a gente tem que ver o impacto que vai dar aquele serviço, como é que vai ser implementado, tudo referente àquele trabalho. Então, a saúde é muito complexa. O Comus, ele tem essa responsabilidade de apontar, de estar junto e tudo mais. Nem todo mundo entende o papel do Comus como um órgão, né, parceiro, um órgão fiscalizador. Esse pessoal está muito... lá no conselho tem um velho chato, que sou eu, né? Aquele velho chato ranzinza lá. Não, a gente quer trabalhar com todo mundo. Que é o bem geral. É o bem geral. Então, eu acho que está sendo muito bom. E a gente tem ideias boas para o Comus, para atrair a sociedade, a comunidade, né? A gente sair lá.
E os conselhos locais vai ser um ponto alto agora esse ano e o ano que vem, da participação nas decisões da saúde. Perfeito. Dilson, nós caminhamos já para o encerramento, mas eu quero que você fale onde e quando será a conferência. A conferência tem os delegados, né, tem os observadores, mas ela pode ser acompanhada. Qualquer cidadão que tenha interesse pode passar lá e acompanhar a conferência, né? Então, sem direito a voto, né? A conferência ela é aberta à população, né? Tem os delegados até para poder ver a questão de materiais, um monte da estrutura, né? Bom, então a gente vai ser no dia 24 à noite a abertura da conferência com uma palestra principal lá, que a gente vai trazer o doutor Marco Antônio Teixeira, Bom nome. É do Ministério Público Sim. Estadual, e ele já escreveu 5 livros sobre a questão do SUS e controle social. Então ele está vindo, então na sexta-feira ele vai fazer a fala, à noite, né? Começa às 7 horas a entrega de materiais, 8 horas a palestra, depois vai ter alguma atividade lá. E no sábado é o dia todo. Então começa pela manhã com os trabalhos de grupo, né? Cada um vai, vai ter mais ou menos umas 100 pessoas por grupo. Olha, é bastante gente, hein? Para discutir. Gente. Então lá nesse grupo vai ter uma fala e tudo mais. Depois a gente almoça lá no mesmo local. E à tarde a gente vai aprovar ou não essas propostas, né? Uma das coisas boas que a gente fez agora esse ano foi tirar propostas nas pré-conferências. Então a gente já vai levar muita proposta já pronta. Então a gente vai fazer um caderno de proposta e vão ser acrescidas de outras tiradas lá na hora, lá no local. Então vai ser muito bom essa questão, vai ser aprovada. Vamos também eleger as entidades que vão compor o conselho para os próximos anos, né? E também eleger delegados para a conferência estadual. A gente quer quem for delegado, fica lá o dia todo, tem muita discussão, vocês vão aprender muito. A gente viu que esse ano tem indo muitos estudantes, né, de medicina, todos os cursos da área da saúde, né? Todo mundo querendo participar e também. Então, que bom, né, que a gente vai juntar o cidadão comum, o mais simples cidadão com o mais letrado, vão estar lá para poder conversar o mesmo assunto, né? Até porque a dor é a mesma, né? A dor é a mesma. Então era isso que eu queria falar para vocês. E vai ser onde, Dilson? Então, é assim, está marcado, como agora, dia 8, que vai bater o martelo sobre a questão do local, foi feita uma licitação, aquele negócio todo, né? Então, dia 8, mas tem alguns locais aqui no centro, vai ser no centro, no hotel no centro. Então, dia 8 a gente vai mandar já, comunicando todo mundo o local certinho que foi, mas vai ser aqui no centro. Então, tem 3 hotéis aqui do centro. Então, eu vou fazer aqui um apontamento. Nós estamos gravando essa conversa com o Dilson no dia 4, só que ela vai ao ar dia 11, né? No próximo sábado. Então, no próximo sábado, quando você ouvir isso aqui, que no dia 8, você procura saber, porque já vai ter definido. Busca informação, porque já vai ter definido. Dilson, te agradeço imensamente. Você não é um velho chato, você é um baluarte histórico, né, das lutas sociais em Foz do Iguaçu, e não só da saúde, mas tem o seu destaque na saúde. Como eu disse aqui, nós estivemos juntos durante muitos anos, né? O Dilson passou por alguns perrengues, porque a gente, quando eu falo assim da construção, só para ilustrar né? Nós teremos a conferência vai, né, analisar ali as propostas é aquele apontamento que os delegados, né, que a cidadania faz sobre o que espera da saúde nos próximos 4 anos, que vai servir de elementos para a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Então, isso é o que acontece hoje. Mas eu quero resgatar aqui a 3ª Conferência Municipal de Saúde, em 1995, que foi feita a conferência. O Dilson estava na relatoria, levou o relatório da conferência para o secretário, que em tese deveria orientar a elaboração do Plano Municipal de Saúde. O secretário nem pediu para que ele sentasse, né, atrás da mesa, pegou o relatório, virou para o lado e jogou no cesto de lixo na frente da comissão, né?
Então, para você ver que a gente já avançou bastante, Dilson. Avançamos. O nosso conselho, na época em que eu participava, pegando aí os últimos anos do milênio passado, ele era referência para o Conselho Estadual de Saúde. Porque era tudo construção, estava tudo em construção. Então, o Conselho Estadual de Saúde, quando tinha alguma dúvida em alguma questão, ligava para o Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, porque o Conselho de Foz do Iguaçu era referência, né? As pessoas que atuavam no conselho eram convidadas para, inclusive, dirigir conferências em outros municípios, né? Verdade. Porque as nossas conferências eram bem elaboradas, você apontou, a gente fazia conferência com 1.200 delegados, mais, né, os observadores. Era uma coisa impressionante, eram 3 dias de conferência, começava na sexta-feira a abertura, era sábado e domingo o dia inteiro, mas era necessário. Fizemos conferências específicas, agora que me ocorreu aqui, em 99, fizemos a primeira conferência municipal de saúde do trabalhador, então uma conferência específica para pegar um segmento, ver a condição de saúde do trabalhador no município, né? E chamamos os sindicatos, as empresas para fazer esse debate. Então, nós construímos. Precisamos que todos participem, né? Então, se está bom, se não está bom, vamos colocar o dedinho na consciência e ver onde é. Se está bom, ok, como que nós contribuímos, legal, prazer, vamos melhorar. Se não está, onde foi que nós pecamos aí nesse processo? Então, Joel, nesses 40 anos de saúde que eu tenho, eu participei do Conselho Nacional de Saúde, fui do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, do Conselho Estadual de Saúde aqui do Paraná por 3 vezes, participando da mesa diretora. Fui para o Mato Grosso do Sul também, fui do Conselho Estadual lá. Então, e também fui diretor e secretário de saúde em alguns municípios, né? Pela experiência que a gente adquiriu nesses anos todos aí. Então, eu sou aquele cidadão comum, simples, mas que a gente teve a oportunidade, né? E aproveitou a oportunidade para fazer a diferença, né? Obrigado, Dilson. Dilson, nós temos aqui uma avaliação. Obviamente, a gente passa aqui 1 hora e não parece, mas já 1 hora de bate-papo. E nós temos uma avaliação aqui, que é uma avaliação se o programa foi bom ou não. Estamos só nós dois aqui hoje, às vezes essa mesa aqui está lotada, né? Hoje as agendas de todo mundo complicou, estamos nós dois, mas eu acho que valeu a pena. Mas quem vai dizer se o programa foi legal ou não foi é a Corujinha. Se ela piscar, opa, estamos aprovados. Estamos aprovados. É a Corujinha que dá o ok. Se ela não piscar, porque o negócio foi feio, né? Piscou, então tá, nós estamos aprovados. Prazer. Muito obrigado, Dilson. Falou, e depois da conferência, depois do novo conselho, coisa e tal, de repente a gente retoma para ver. Vamos daí para a gente bater um papo sobre as perspectivas para os próximos 4 anos, a partir do que sair agora dessa conferência. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, amigo.